Há momentos em que o corpo desperta, mas a alma ainda está adormecida pela dor. Você abre os olhos, mas sente como se o coração não tivesse acordado. Há um peso invisível, um silêncio espesso, uma ausência que ecoa mais alto do que qualquer ruído. Você tenta seguir, levantar, respirar, mas carrega o peso do ontem, das orações que pareciam não ter resposta, das expectativas que murcharam sem aviso, dos sonhos que ficaram parados em algum lugar da estrada, e o mais doloroso é o silêncio de Deus. Não aquele silêncio de paz, mas o silêncio que fere, que faz parecer que ele se afastou, que não ouviu, que não viu, que esqueceu. Talvez você esteja atravessando a madrugada escura da alma, onde tudo parece vazio, até mesmo a fé, onde até o louvor parece distante, onde até o nome de Jesus sai dos lábios como um sussurro frágil, sem força. Mas escute, há uma verdade que permanece firme, mesmo quando tudo dentro de você parece desmoronar. Basta um toque de Deus e tudo muda. Sim, um toque. Não daqueles que se sente na pele, mas daqueles que alcançam a alma. Um toque que não é emocional, é espiritual, que vai além daquilo que você pode explicar. A palavra nos lembra, ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. E talvez, hoje, esse versículo seja para você. Porque o Espírito Santo está aqui. Ele vê o que você esconde. Ele toca onde ninguém alcança. Ele se move onde tudo parece estagnado. Feche os olhos, se puder. Respire fundo. Ouça com a alma. Este momento não é apenas mais um vídeo. É um encontro entre você e aquele que nunca te deixou. Hoje, juntos, vamos perguntar: o que está impedindo você de sentir Deus? Qual é a raiz oculta desse cansaço espiritual? E mais que isso, vamos abrir espaço para que o toque do Senhor restaure aquilo que parece morto dentro de você. Você não está sozinho. Mesmo quando você não sente, Deus está tocando sua alma. Você sorri para os outros, diz que está tudo bem. Vai trabalhar, conversa, ajuda, serve, mas dentro de você, algo sangra em silêncio. É uma tristeza que não grita, mas está sempre lá, escondida nos gestos, nos suspiros, nos pensamentos que não cessam, mesmo quando tudo está em silêncio ao redor. Talvez você nem saiba mais explicar de onde vem essa dor, só sabe que ela está ali, que te acompanha ao acordar e ao dormir, que te esgota sem que ninguém perceba. E o mais difícil é essa solidão invisível, porque ninguém vê. Ninguém pergunta. E quando perguntam, você sorri e responde que está tudo certo. Mas o coração está em ruínas. Essa é a ferida mais pesada. Aquela que não tem nome, mas tem efeito. Ela tira a cor dos dias, apaga a alegria das pequenas coisas. E aos poucos vai te afastando até de você mesmo. Mas Deus vê. Ele não se impressiona com sorrisos forçados. Ele atravessa o que é aparente e toca o que é real. A palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Ele não apenas está contigo, ele é contigo. E o toque dele começa nesse ponto, onde a sua alma já não tem forças para pedir ajuda, onde até a oração parece cansada. Você não precisa esconder sua dor para se aproximar de Deus. É justamente na fraqueza que ele age com mais poder. A presença dele não exige perfeição, só entrega, só sinceridade. E mesmo que ninguém mais veja, ele vê. Mesmo que ninguém compreenda, ele entende. Mesmo que você ache que não tem mais forças, ele multiplica o vigor dos que se sentem assim. Esse toque, silencioso e sagrado, está alcançando você agora. Permita-se ser frágil diante de Deus, porque é na fragilidade que ele manifesta sua força. Há um engano que se instala devagar, e quase sempre sem ser notado. Você começa a se sentir distante de Deus.
e pensa que talvez precise estar melhor para se aproximar novamente, mais forte, mais firme, mais digno. E aos poucos começa a evitar a oração, evita abrir a Bíblia, evita falar com Deus porque sente que está em dívida, como se a presença dele fosse um lugar reservado apenas para os que estão em dias melhores. Mas o Evangelho não é para os perfeitos, é para os quebrados. Jesus não veio buscar os que estão bem. Ele veio para os doentes, para os fracos, para os cansados. A presença de Deus não é uma recompensa pelo seu bom comportamento. Ela é o refúgio para os dias em que você não consegue se comportar bem. O erro silencioso é se afastar dele justamente quando mais precisa estar perto. E isso acontece sem que você perceba. Você pensa, não estou com vontade de orar, não me sinto digno, não tenho forças. Mas é exatamente nesse ponto que o Senhor te espera. A palavra diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Perceba, ele não chama os fortes, ele chama os cansados. E se o seu coração está exausto, então essa promessa é para você. Deus não exige performance, Ele não espera a perfeição, Ele só deseja um coração sincero, mesmo que seja um coração quebrado, mesmo que você chegue diante dele com lágrimas nos olhos e palavras embargadas. Mesmo que sua fé hoje seja pequena, Ele ouve, Ele acolhe, Ele responde. Você não precisa se sentir pronto para falar com Deus. Você só precisa falar. Porque é nesse diálogo imperfeito que Ele revela a sua graça perfeita. Não se afaste. Não se esconda. Não se culpe por se sentir fraco. Jesus está perto. E é agora que Ele quer tocar a sua alma com amor e misericórdia. O silêncio de Deus é um dos lugares mais difíceis da caminhada de fé. Você ora e o céu parece mudo, espera e nada muda, busca e só encontra mais perguntas. E então vem a sensação de abandono, o pensamento inquieto. Será que ele me ouviu? Será que ele ainda está comigo? Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele carrega algo sagrado. Às vezes, Deus silencia porque está trabalhando em áreas que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Como um jardineiro que planta no escuro da terra, ele cuida de raízes que estão escondidas. Você pode não ver os frutos ainda, pode não sentir o calor da resposta, mas isso não significa que ele não está agindo. O ouro é provado no fogo, a fé também. Há um tipo de confiança que só nasce no vale, um tipo de esperança que só floresce quando tudo parece estéril. Jó, em meio à sua dor, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Esse tipo de fé não vem dos dias fáceis. Ela nasce na dor, cresce no silêncio e se fortalece na espera. Deus está trabalhando no invisível, está moldando você por dentro, está retirando pesos, curando feridas, alinhando propósitos. A ausência que você sente não é indiferença, é preparo. E quando ele se revelar, no tempo certo, do jeito certo, você vai perceber que cada segundo de silêncio foi, na verdade, um ato de amor. Deus não está demorando. Ele está ensinando, e ainda que pareça distante, ele está mais perto do que nunca. O silêncio dele tem um som que o coração aprende a ouvir. O som da fidelidade que não falha. Mesmo quando você não escuta, Deus está sussurrando promessas sobre você. Existem orações que são feitas com palavras bem escolhidas, com estrutura, com clareza, mas há outras que nascem entre lágrimas. São orações quebradas, sussurradas no escuro, palavras que não saem completas, frases que se confundem com o choro. E são essas, muitas vezes, as que Deus ouve com mais atenção, porque Ele não se impressiona com eloquência. Ele se move diante da sinceridade. Quando o coração se desfaz, quando a alma se ajoelha, mesmo que o corpo esteja de pé, o céu se inclina. A dor que você sente agora pode se tornar oração, mesmo sem palavras.
mesmo sem forças, mesmo sem entender. A presença de Deus não exige explicações. Ela só pede um coração aberto. Quantas vezes você tentou ser forte demais? Tentou esconder até de Deus aquilo que te afligia? Mas Ele conhece os gemidos que não se traduzem em fala. Ele entende os silêncios mais longos. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmos 34:18. Essa proximidade de Deus não depende do quanto você ora bonito, mas do quanto você ora com verdade. E se tudo que você tem hoje é um suspiro cansado, entregue isso a Ele. Se tudo que você consegue dizer é: Senhor, me ajuda, então diga. A oração mais poderosa é aquela que sai do lugar mais sincero da alma. Ela não precisa ser longa, precisa ser real. E quando você ora assim, entre a dor e a esperança, algo acontece no céu. Deus não despreza quem se dobra com sinceridade diante dele. Seu toque não falha. Sua resposta pode parecer demorada, mas sua presença nunca falta. E essa oração, mesmo que nasça da dor, carrega em si o poder de transformar tudo ao seu redor. Existe uma verdade silenciosa que muitos esquecem nos dias escuros. Você não precisa entender tudo para confiar. A fé não é ausência de perguntas, é presença de confiança. E confiança não nasce quando tudo está claro, mas quando tudo está confuso. E mesmo assim, você escolhe permanecer. Há momentos em que o sofrimento nos envolve como uma névoa, e nesse nevoeiro de incertezas, a mente busca explicações, mas a alma precisa de presença. A presença de Deus. Ele nunca prometeu uma vida sem dor, mas prometeu estar com você em cada lágrima, em cada perda, em cada silêncio. A promessa é clara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Comigo. Essa é a palavra que sustenta. Não é sobre sair do vale imediatamente. É sobre saber que você não caminha sozinho por ele. E quando você se lembra disso, algo começa a mudar por dentro. A angústia, ainda presente, já não domina. A dor, embora real, já não define. Você começa a respirar diferente, a esperar diferente, a viver com um fio de esperança costurando os pedaços do seu coração. Essa é a força que nasce da fé. Não aquela que grita, mas a que resiste. Não a que impressiona, mas a que permanece. Porque há uma presença maior do que o medo, mais forte do que a tristeza, mais firme do que a dúvida. A presença do Deus que caminha ao seu lado. E quando essa verdade volta ao seu coração, a alma, mesmo ferida, encontra descanso. Mesmo em meio ao vale, você pode descansar no fato de que Ele está aqui, com você, agora. Talvez hoje você tenha acordado com o coração cansado. Não um cansaço físico, mas uma exaustão que vem da alma. Talvez você tenha se perguntado, em silêncio, se Deus ainda te vê, se Ele ainda se importa, se Ele ainda responde. E a resposta, embora suave, é firme como uma rocha. Sim, sim, Ele vê. Sim, Ele escuta. Sim, Ele está perto. A dor que você sente não é invisível aos olhos dele. O choro que escorre sem testemunhas é contado por aquele que recolhe cada lágrima. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22, 23. Mesmo que tudo pareça escuro, há uma luz acesa no céu. Mesmo que sua fé esteja frágil, Deus não desistiu de você. Mesmo que suas forças sejam pequenas, o toque dele ainda pode restaurar tudo. Hoje pode ser o recomeço. Não um recomeço com todas as respostas, mas com nova esperança. Uma fé viva, mesmo que cansada.
Uma fé que respira em meio ao caos. Uma fé que não precisa ver para continuar crendo. E essa fé começa com uma lembrança simples, mas poderosa. Mesmo quando você não sente, Deus está tocando sua alma. Que esse toque alcance agora os lugares mais profundos do seu coração. E que mesmo em meio à dor, você saiba que está nas mãos dele e essas mãos jamais falham.